Vamos lá, senhores. Bom dia. Hoje nós vamos estar trabalhando a aula 13 e, de tabela, a aula 14 também, tá? Essa aula 13 e a aula 14, senhores, a gente não tem uma necessidade tremenda de estar trabalhando com os exercícios, certo? Seria bom trabalhar aí uma listinha básica para poder se familiarizar um pouco com o assunto. É tranquilo, é simples e não é cobrado tanto nos vestibulares, tá? Aliás, é cobrado bem pouco esse assunto. Então, não dedique tanto tempo para esses dois módulos, para essas duas aulinhas, certo? Então vamos lá, nós vamos falar de deslocamento e velocidade vetorial. Aí você vai falar assim, Pião, você tá doidão? A gente já falou de velocidade escalar média, de deslocamento escalar, de aceleração. Exatamente. Só que tudo isso foi velocidade escalar média e deslocamento escalar. Agora nós vamos falar de velocidade vetorial ou vetor velocidade e deslocamento vetorial ou vetor deslocamento. Nós não vamos trabalhar apenas o escalar deles, nós vamos trabalhar também a parte vetorial deles, a direção e o sentido, certo? Então vamos começar. Vamos falar primeiro do deslocamento vetorial, ou também pode ser chamado de vetor deslocamento. Olha o nome dele, o símbolo que representa ele, ΔR. Não é mais o ΔS que nem era o escalar. Lembra que lá quando a gente viu o deslocamento escalar, eu falava para vocês assim, é chamado de escalar apesar de ser um vetor, mas existe um porquê. Ah, não pode chamar de deslocamento vetorial? Não, porque deslocamento vetorial é uma outra grandeza, que nós vamos aprender agora, certo? Então olha só o que é o deslocamento vetorial ou vetor deslocamento que a gente chama por ΔR. Imagina uma bolinha e ela vai fazer uma trajetória qualquer, ela vai ter um deslocamento escalar ou uma distância percorrida aqui qualquer, ó. Uma trajetória muito louca aí. Se a gente for pegar essa trajetória que eu nem estou representando aqui para vocês, o que a gente vai estar calculando, medindo ali, seria a distância percorrida por ela, e nesse caso, como ela não voltou na trajetória, pode ser também chamado de deslocamento escalar, quando não tem inversão, distância ΔS coincide, né? O nosso ΔR, ele só analisa uma coisa, é o vetor de deslocamento dele, é analisar o ponto de partida até o ponto de chegada através de um segmento de reta orientado, que seria isso daqui, ó. Olha o nosso ΔR ali. Não importa a trajetória, você liga sempre o ponto de partida ao ponto de chegada. Nesse caso, o vetor ΔR é esse carinha aí. Observe que tudo isso ocorreu num certo intervalo de tempo, certo? Não importa se a gente está analisando a distância percorrida por ele ou o deslocamento vetorial que é o nosso ΔR. Então, para a gente poder calcular a velocidade vetorial média ou o vetor velocidade média, que não é ΔR, tá errado ali, seria V, que a gente chama, tá? É por V. Essa velocidade, que depende, obviamente, então, do deslocamento vetorial, é parecida com a fórmula que nós já conhecemos da velocidade escalar média, né? É o V é igual ΔR sobre ΔT. Só tome cuidado que não é ΔR o nome, é Vzinho, eu só não arrumei ali agora que eu observei, certo? Unidades de medida. ΔR vai entrar em metros no sistema internacional, o tempo em segundos para nós, e dessa forma a velocidade sai em metros por segundo. Simples assim. Isso é deslocamento e velocidade vetorial. Vamos fazer um exemplo, não é da apostila, é um exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, olha lá. Então esse exemplo que nós vamos fazer fala assim. Na figura está representada a trajetória de um móvel que se desloca passando sucessivamente pelos pontos x, y e z. No trajeto de x para z, o intervalo de tempo gasto foi de 2 segundos. Percebo que é de x para z, passando por y. 2 segundos é o tempo total. Ir de x até y e de y até z. Pião, foi 1 segundo em cada trecho? Não sabemos, provavelmente não, tá? Calcule, item A, velocidade escalar média entre x e z. Então agora ele não está pedindo a velocidade vetorial que a gente acabou de aprender. Ele está pedindo a velocidade escalar média, que nós vimos algumas aulas atrás aí, certo? Então vamos calcular esse item A. Olha lá. Percebo que a bolinha ela sai de x, vai passar por y e desce até o ponto z. Então vamos analisar. Ó. Olha a distância que ela anda de x até y. Quantos quadradinhos ela está andando? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas olha que bacana. Na lateral da figura aqui, ele não está dando que cada 2 quadradinhos equivale a 1 metro. Se ali nós andamos 6 quadradinhos, dividindo por 2, a gente vai ter que aquela distância equivale a 3 metros. E agora de y para z, olha quanto ele andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo quadrado, 8 quadradinhos.
Como cada 2 quadradinhos vale 1 metro, 8 quadradinhos representam uma distância de 4 metros. Acabou. O item A é muito fácil. Velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. O ΔS para nós vai ser a soma dos dois deslocamentos ali, né? Porque não teve inversão de sentido, então ΔS e distância coincidem para nós agora, né? Então, somando os dois valores, ó, o ΔS é 3 mais 4, que dá 7. E o tempo de tudo isso está lá no texto, ó, em cima da pergunta do item A. O tempo é 2 segundos. Portanto, 7 dividido por 2, a gente chega que a velocidade escalar média vale 3,5 metros por segundo, certo? Até aqui tranquilo, né? Tudo que a gente já sabia fazer. O item B, agora ele vai falar do assunto da aula. E o módulo da velocidade vetorial média entre x e z? Bom, lembre-se que para calcular a velocidade vetorial média, eu preciso do vetor deslocamento vetorial, aquele ΔR, certo? Então, olha lá, ó. O ΔR é ligar o ponto de partida até o ponto de chegada através de um segmento de reta orientado. É o nosso ΔR. Toda vez que der inclinado esse vetor, senhores, vocês terão que se usar da geometria plana, ou seja, de triângulos, para poder determinar o valor dele. Nesse caso, nós não vamos ter que desenhar o triângulo, porque o triângulo já está desenhado para nós, né? Olha lá, ó. Pegando o x, y, z, eles não formam os catetos do triângulo retângulo para nós? Então, eu posso aplicar um teorema de Pitágoras. O ΔR ao quadrado seria um cateto que vale 3 ao quadrado, mais o outro cateto que vale 4 ao quadrado. Aliás, é um triângulo que você não precisa nem fazer conta, né? É o famoso triângulo pitagórico, chamado 3, 4 e 5. Se o cateto vale 3 e o outro vale 4, a hipotenusa vale 5 metros. Jogando na fórmula, velocidade é ΔR sobre ΔT. Olha o ΔR, nós acabamos de calcular, vale 5 metros. E o tempo continua sendo 2 segundos, né? Isso não muda. E aí 5 dividido por 2, a gente chega que essa velocidade vale 2,5 metros por segundo. Ficou claro que as duas grandezas podem sim se envolver? Obviamente que o vetor velocidade ou velocidade vetorial, ela pode ser igual à velocidade escalar média, desde que a gente esteja falando no instante, naquele determinado instante. Então, em cada instante, o vetor velocidade nada mais é que a velocidade escalar média. Só que aqui nós estamos trabalhando com velocidade vetorial média, de um trecho até um outro. Não tem como pegar em cada trecho e falar que ela pode ser igual, porque a velocidade muda a sua direção, muda seu valor e assim por diante. Fechou? E agora nós vamos na aula 14. A aula 14 vai continuar com essas relações vetoriais, porém vamos falar de aceleração vetorial e suas componentes. Aí, peão, não é aceleração escalar média? Não, não é mais aceleração escalar média, agora é aceleração vetorial. Então vamos relembrar. Ó. Essa aceleração vetorial nós vamos chamar pela letra gama do alfabeto grego. E ela é calculada da seguinte forma. Pode aparecer AR ou AV, AR de a resultante, AV de aceleração vetorial, né? Mas normalmente se usa gama. E a gente vai calculá-la sempre dessa forma. Ó. Gama ao quadrado é igual a T ao quadrado mais ACP ao quadrado. Quem que é AT e quem que é ACP? Então vamos olhar aqui. Ó. Imagina uma bolinha e essa bolinha realiza para nós um movimento circular. Olha lá. Ó. Realizou um movimento circular para nós. Além do vetor velocidade que nós podemos ter aí, que indica para onde ela se movimenta, nós podemos ter duas acelerações. Uma, aquela que é responsável por variar o valor numérico do teu vetor velocidade. Não vai mexer na direção, apenas um valor numérico. Essa aceleração é chamada de aceleração escalar média, ou também pode ser chamada de aceleração tangencial, que é o AT. A outra aceleração é aquela que mexe na direção do vetor velocidade. É aquela que aponta para o centro do teu movimento circular e muda apenas a direção do vetor sem mexer no valor dele. Ela é a chamada aceleração centrípeta. E olha aí as duas. A tangencial é chamada tangencial porque ela é tangente ao vetor velocidade e, consequentemente, tangente ao movimento. A centrípeta ela é chamada de centrípeta porque ela aponta para o centro de um movimento circular. Sempre as duas serão perpendiculares para nós, certo? Então, se a gente analisar o movimento, olha o que acontece aqui. Ó. Eu vou ter a aceleração tangencial sempre tangente e a centrípeta sempre apontando para o centro do movimento circular. De novo, ó, olha lá. Tangencial sempre tangente e a centrípeta apontando para o centro do movimento circular. Fechou? Como que a gente calcula cada uma dessas acelerações? Vamos relembrar? A aceleração tangencial ou aceleração escalar média nada mais é que a aceleração é ΔV sobre ΔT.
As unidades eram o sistema internacional, metros por segundo velocidade, tempo em segundos, aceleração no metro por segundo a cada segundo. E a centrípeta? Vamos relembrar como é que a gente calcula? É a velocidade ao quadrado dividido por r. É a velocidade que a bolinha está se movendo no ponto ao quadrado dividido por r, em que r seria o raio da tua curva, no caso ali de um movimento circular que nós estamos realizando. Todas elas, tanto a centrípeta como a tangencial, vão ter as unidades de medida no sistema internacional como metros por segundo, segundo, e a aceleração metro por segundo a cada segundo para nós. E aí, olha que bacana. Se a gente analisar, as duas são componentes de uma aceleração resultante para nós, certo ou não? Que essa aceleração resultante, ou aceleração vetorial, nada mais é que o gama que nós vimos no começo da aulinha aí, da aula 14. E por que a gente calcula gama ao quadrado é a tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado? Porque isso daqui forma um triângulo pitagórico, um triângulo retângulo para nós, né? Não pitagórico, triângulo retângulo. Perceba que pela regra do paralelogramo é um caso particular de 90 graus. Portanto, aqui, para a gente poder calcular essa aceleração, a gente faz um Pitágoras, um teorema de Pitágoras. Fechou?